Eu tenho 12 anos trabalhando com pisos laminado e já levo 6 anos trabalhando com pisos vinílicos. Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Carlos Correia, criador do treinamento online de piso vinílico e também o mais recente curso lançado aí na plataforma da Hotmart sobre rodapé. Hoje eu vou trazer um vídeo que muitos inscritos já perguntaram aí no canal. Então eu vou fazer esse vídeo para esclarecer essas dúvidas de muita gente que tem essa dúvida. Hoje eu vou falar do vinílico e do laminado. Então eu vou falar da diferença de um e do outro, qual a vantagem, a desvantagem, né? Que diferença tem? Porque tem gente que não sabe o que é laminado, o que é vinílico, qual a diferença, porque eles parecem muito. Olha para vocês verem, a cara deles se parecem muito, é muito parecido. Se você ver uma instalação de longe assim, você vai ver que não tem muita diferença. Na hora que você pisa nele, aí você vai notar a diferença. Então, hoje eu vou falar sobre a diferença do piso vinílico e do laminado, mais da perspectiva de um instalador, tá? Não vou... Tem vídeo aí no YouTube, né, de pessoas que falam da diferença, mas geralmente as pessoas que falam são vendedores, são pessoas que vendem o produto, né? Aqui vai ser do ponto de vista de um instalador, beleza? Para quem não sabe, eu tenho 12 anos trabalhando com pisos laminado e já levo 6 anos trabalhando com pisos vinílicos. Então, vou falar para vocês a experiência de um colocador. Para vocês terem ideia, eu já peguei vários tipos de laminado que vocês imaginarem, laminado pequeno, curto, grande, clicado, colado. Se você imaginar de laminado, eu já trabalhei. Então, esse vídeo especificamente vai ser do ponto de vista de um instalador, ok? Então, eu não vou entrar muito aqui em nomes técnicos, do que é feito, qual é o material que eu usar. Não, vou no ponto, vou no que as pessoas realmente interessam saber. Geralmente a pessoa que vai colocar o piso na casa dela quer saber se o piso é resistente, qual é a vantagem de um e de outro, tal. Ela não quer saber aonde foi feito e tal, né? Eu vou fazer um vídeo bem básico para vocês terem uma ideia da diferença de um para o outro, beleza? Então vamos lá. Vamos começar aqui com o laminado, que foi o primeiro que surgiu antes do vinílico. Então primeiro o que saiu no mercado, né, que estava bombando no mercado, era o laminado. O vinílico, aproximadamente, ele está no mercado, assim, mais ou menos aproximadamente de 7 a 8 anos que ele chegou no mercado, e ele chegou para ficar. Então, o vinílico está ganhando muito espaço em relação ao laminado, ok? Ele está ganhando, e vocês vão saber o porquê que o vinílico está ganhando mais espaço que o laminado, beleza? Então, vamos começar com o laminado. O laminado, ele, como vocês podem ver, ele é uma peça rígida, né, que imita a madeira, tá? Ele é de aglomerado de madeira. Então existe esses aqui, desse tipo aqui, existe mais pequeno, existe mais comprido, existe vários modelos. E a função dele é imitar a madeira, beleza? Então o laminado, ele é mais rígido, ó, ele é como se fosse uma madeira mesmo, uma tábua, tá? O laminado é esse aqui. O vinílico já ele tem 2 milímetros de espessura. O residencial tem o de 3, que é para zona comercial, loja, né, restaurante, essas coisas. O residencial, que é o mais colocado, é o de 2 milímetros, ok? E a diferença dele é que ele é fininho e ele é, né, flexível, né? Ele é tipo material borracha, né? Que ele é feito de material reciclável de PVC, tá? Tá aqui. E o laminado, ele é, então... Já vocês começaram a perceber a diferença do laminado e do vinílico, ok? Agora vamos para a parte prática, na parte residência. Não quer dizer que o laminado é ruim, tá? O laminado é bom e o vinílico também é bom. A diferença é como que você vai cuidar do seu piso. Se você, por exemplo, quer colocar um laminado na sua casa, você pode colocar. Agora fique atento dos cuidados que você tem que ter com o laminado, ok? Muito bem, vamos falar da instalação. Como que funciona a instalação do vinílico e do laminado? A diferença do laminado e o vinílico na instalação é que o laminado, ele é flutuante, tá? Ele não é colado no chão. No local onde vai ser colocado o laminado é forrado uma manta plástica, né? Que ela serve de isolamento acústico e também
para evitar a umidade. Então, essa manta é forrada no chão e depois se vem colocando o vinílico e ele é encaixado um no outro, sabe? Ele é encaixado sob pressão. Você encaixa um no outro e vai encaixando, assim como você monta um quebra-cabeça e depois você vai desenhando as peças do quebra-cabeça quando você chega numa porta, chega num canto ou chega para passar de um ambiente para outro. E geralmente aqui no Brasil, o laminado ele tem que ir junta de dilatação em todas as portas. Por quê? Junta de dilatação. Porque o laminado ele trabalha, ele se movimenta com o câmbio de temperatura. Então, quando o clima está quente, ele contrai. Quando o clima esfria e o ambiente fica mais úmido, ele, né, expande. Então, em volta na colocação do laminado, por isso que ele não pode ser colado na superfície, ele tem que estar flutuante, porque ele trabalha, né, com esse movimento. Então, tem que ter um espaço de dilatação em volta do laminado, ok? Essa é a diferença. E o laminado também, quando você caminha, se você tem um laminado na sua casa e você vai andar de salto alto, ele faz barulho, ó. Você vai andar e vai, ó. Vai escutar esse barulho, ou sapato, né, aquele taco de sapato de madeira. Você tem esse barulho, então pode estar de noite chegando em casa, quer chegar devagarinho, tira o sapato para não fazer barulho e perceber que você está chegando, beleza? Então, o laminado ele tem esse toque-toque. Agora vamos pro vinílico, eu vou falar da parte da instalação, depois a gente volta pro laminado. O vinílico, ao contrário, ele é borrachudo e ele vai colado, ou seja, ele é colado na superfície, ele não tem esse barulho que tem um laminado, porque ele absorve, ele é um material acústico, inclusive ele é até aconselhado para discoteca e igrejas, que ele absorve som, ou seja, ele é um material, né, ótimo para lugares que tem que fazer um trabalho acústico. Ele também é resistente à água, né? Você pode molhar ele que não dá nada, tá? Eu vou explicar qual é o problema da umidade quando acontece. Então eu vou explicar para vocês quando é que a umidade prejudica o vinílico. Na verdade, não prejudica o vinílico em si. O que acontece? Quando a umidade vem de baixo para cima, que acontece às vezes que tem infiltração, a água ela chega aqui, ela é retida pelo piso, né? Porque ele não transpira. Então ela retém. Aí o que acontece? A cola, que é a base d'água, ela derrete, ela amolece e começa a vazar entre o piso e o piso levanta, né? É isso que acontece. Então, para resolver isso aí é simples. Você vai levantar o piso, vai deixar a umidade evaporar, vai corrigir o lugar que está tendo essa infiltração e aí cola de novo a mesma peça ou substitui por peças novas. É simples o problema. Então, a umidade em si ela não afeta o piso, né? Mas afeta o local que ela fica ali retida, beleza? Então, é isso só. Dificilmente acontece, mas às vezes acontece. O piso, ele não vai prejudicar, você não vai estragar o piso se você molhar ele, beleza? Então, o vinílico, ele tem essa resistência. E falando de água, o laminado, ele já não é resistente à água. Se houver uma umidade excessiva, se a umidade penetra e ele absorve a umidade, ele vai inchar, tá? Ele vai inchar e vai levantar e você tem que trocar as peças. Então, um dos cuidados importantes que você tem que ter com o laminado é a umidade, tem que ter muito cuidado. E na hora de limpar é só você seguir as instruções que vem na caixa dele, na hora que você comprar ou na hora que você for comprar na loja, eles vão te instruir para cada laminado como que é o cuidado. Então, o laminado é um material bom, mas você tem que saber cuidar dele, assim também como o vinílico ou qualquer outro piso, seja porcelanato que seja. O que manda muito da durabilidade do piso e manter ele conservado é o cuidado que você tem. Você cuidando da forma correta, usando os produtos corretos, né, você vai aguentar ele, ok? Então, para quem tem cachorro, gato em casa, o laminado não aconselho, porque ele vai mijar, vai penetrar e vai inchar. Agora, o vinílico sim, ele já aguenta mijo de cachorro, de gato, né, pode mijar em cima que não dá nada, né? Então ele tem essa diferença, ele é mais resistente. Então eu acho que por isso que o vinílico está ganhando muito espaço, né, no mercado. E daí você me pergunta, como que corta? Qual é o sistema de corte do laminado e do vinílico? Muito bem, o sistema de corte do laminado, você tem que cortar ele com uma máquina, serra. Você tem que ter uma serra circular ou uma tico-tico, né? Mas o mais apropriado é uma serra circular para você cortar, fazer os desenhos de encaixes, coisas. E também
na hora de você colocar ele faz bastante pó, tá? Dependendo do tipo de material que você pega, faz muito pó. Então ele tem que ser cortado com a máquina. Em comparação, o vinílico, você não precisa de máquina para cortar ele. Outra vantagem do vinílico na hora de instalar, você só vai precisar de um esquadro e um estilete. Então você passou o estilete para corta, cola. Então ele não tem barulho de máquina, ele não tem pó nesse sentido aí. Então outra vantagem, né, do vinílico na hora de instalar. Obviamente que o laminado, dependendo do ambiente, você vai instalar mais rápido, porque geralmente para colocar o laminado, dependendo do ambiente que você vai colocar, não precisa fazer a preparação da base, tá? Você só coloca a manta e já coloca. Em contrapartida, o vinílico você tem que fazer uma preparação na base, aplicar massa PVA ou massa autonivelante para deixar uma superfície bem lisinha, bem desempenada para colar ele, porque senão ele desenha as imperfeições da base. Então essa é a diferença. Então para colar o vinílico você tem que preparar a base. O laminado não, é só encaixado. Então, dependendo da situação, se você tem muita pressa, o laminado ele é mais rápido. Você vai comprar o laminado, as pessoas vão chegar na sua casa e já vão colocar. Em contrapartida, o vinílico, as pessoas vão ter que fazer a preparação, tem que liberar toda a área para fazer a preparação e depois vir colocando o piso vinílico. Outra coisa, o vinílico, o laminado geralmente só você vai colocar só no chão. Também se pode colocar em parede, mas exige um pouco mais de trabalho. Em contrapartida, o vinílico você pode colocar ele no chão, você pode colocar ele na parede e você pode colocar ele até no teto se você quiser, entendeu? Então ele tem essa versatilidade. Ele é fininho, né? E aí você pode colar. Inclusive aqui no canal tem vários vídeos mostrando colando em parede, né? Fazendo cabeceira de cama, etc, né? Então o vinílico ele tem essa agilidade, revestir balcão, aqueles balcão americanos, né? Então tem essa vantagem. Então, pessoal, eu passei aqui um pouquinho, né, para você ter uma ideia da diferença de laminado e de vinílico. Então, a partir de hoje, você já não vai ter mais dúvida. Qual a diferença do laminado e qual a diferença do vinílico? Então, eu expliquei mais ou menos para vocês a diferença de um e a diferença de outro. Beleza? Espero que eu tenha esclarecido a sua dúvida. Caso tenha ficado alguma coisa que eu não tenha dito aqui no canal, você deixa aí na inscrição do vídeo, que aí eu posso fazer um outro vídeo para esclarecer ainda mais a tua dúvida. E se você quer se tornar um colocador profissional, vou deixar o link na descrição do vídeo do treinamento online de piso vinílico e de rodapé, tá? E aproveite que está em promoção por tempo limitado. Então eu vou deixar o link na descrição. Se você quiser se tornar um colocador profissional e ganhar de R$ 1.500 a R$ 2.000 por semana, você pode se tornar um colocador profissional aí na sua cidade. Não precisa nem você sair daí para fazer o treinamento. Você compra o treinamento e você recebe na sua casa. Está com preço bem promocional, que eu estou fazendo esse preço para ajudar, porque tem muita gente querendo aprender aí. Inclusive até colocadores que já trabalham aí com piso vinílico, mas querem aprender umas técnicas novas para poder ser mais rápido. Então, link na descrição do vídeo. E antes de eu encerrar o vídeo, eu vou explicar aqui uma coisa, porque às vezes tem pessoas que estão assistindo esse vídeo pela primeira vez, não conhecem o material e vai pensar que o tamanho dele é esse tamanho. Esse aqui não é o tamanho do piso, nem é o tamanho do laminado, tá? Eu peguei um pedaço para ficar mais fácil para mim fazer o exemplo, mostrar aqui. O verdadeiro tamanho do piso é esse daqui, ó. Ele é desse tamanho assim, ó, o piso vinílico. Ó, ele é, vamos ver se cabe aqui na câmera, ó. Desse tamanho, ele mede 19, né, de largura e 1,90 de comprimento. E tem algumas peças que são maiores, como essa daqui, ó. Essa aqui que ela mede de largo 23 centímetros por 1,23 de comprimento, tá? Ela é bem mais larga. Mas geralmente a maioria dos pisos é desse tamanho aqui. Os laminados também, tá? Ele geralmente é 20 por 1. A maioria é desse tamanho aqui. Tem mais pequeno também. Então, esse é o tamanho. Então, esse aqui é só um pedaço que eu estou usando para exemplificar nesse vídeo, ok? Beleza, pessoal? Então, esse foi o vídeo de hoje. E a gente se vê no próximo vídeo, se Deus quiser. Então, fui! Tá? Essa aqui ela é maior, é mais larga, né? Ela mede... Ixi, e agora aqui?